O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreve aos Coríntios: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Vamos orar. Deus e Pai, carecemos do Teu auxílio agora. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor confronte, ó Deus, o nosso modo de pensar e agir. Que o Senhor desvende os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua palavra. Renove as nossas mentes e torne o nosso coração apto a obedecer-Te e amar-Te de todo o entendimento, de toda a alma, com todas as nossas forças. Que a Tua palavra hoje tenha efeito e consequência sobre nossas vidas. E uma vez tendo-a recebido, Senhor, possamos sair, ó Deus, para as nossas vidas diárias, no mundo que nos cerca, e dar a razão da esperança que há em nós, confrontando também o pecado, a iniquidade e a maneira antibíblica de pensar deste mundo, com moderação, com sobriedade, com paciência. Capacita-nos para isso, Senhor, e honra-te a Ti mesmo, ó Deus, por meio da pregação da Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Eu acho bastante interessante quando ouço alguém dizer assim: pastor, nós precisamos voltar aos tempos da igreja primitiva. Nós precisamos restaurar o modo de ser igreja lá do primeiro século, das primeiras comunidades cristãs. Eu sei que quando a pessoa fala assim, ela está pensando quase sempre em Atos 2, 42, 47, né? Que eles permaneceram no ensino dos apóstolos, na comunhão dos santos, no partir do pão. Ali, se só tivesse aquilo, eu falei, puxa vida, realmente nós temos que voltar a isso. Realmente a igreja era maravilhosa no primeiro século, né? Se nós tivéssemos apenas Atos 2, 42, 47. Mas nós temos 1 Coríntios na Bíblia. E quando você olha para a igreja de Corinto, você pensa 2, 3 vezes ao pedir a Deus que a gente seja uma igreja do primeiro século. Porque Corinto era uma igreja lá do primeiro século, né? Foi fundada provavelmente ali no ano 50, 51 da era cristã, e talvez seja aquela igreja mais problemática do Novo Testamento, aquela que exigiu mais do apóstolo Paulo na sua instrução, na sua correção. Então, se você insistir em dizer que não, nós temos que aprender com a igreja primitiva, a lição de hoje será então, como nós vamos aprender a ser uma igreja mundana? Pronto, é isso que a gente vai aprender hoje. Porque essa é a lição que Corinto nos dá, né? Claro que é uma ironia, né? Eu não vou aqui ensinar a sermos uma igreja mundana, mas nós vamos ver o que foi uma igreja mundana. Não foi essa a palavra que Paulo usou aqui, no pequeno trecho que nós lemos? Ele usou 2 vezes, não é verdade? Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Então não é essa a característica evidente da igreja de Corinto? É essa. Então nós vamos ver como esse mundanismo conseguiu capturar as mentes e os corações dos nossos irmãos lá de Corinto. O que nos faz pensar numa outra pergunta: é possível pertencer à igreja, é possível ser um cristão verdadeiro e ainda assim ser mundano?
Difícil isso, né? Parece que as duas coisas não combinam, não é verdade? Mas se nós estamos lendo esse trecho novamente com atenção, a resposta vai ser um desconfortável sim. Como é que Paulo inicia esse texto? Qual é a primeira palavra de 1 Coríntios 3? O que ele chama? Irmãos. Paulo não usa esta palavra da maneira corriqueira ou até leviana, como a gente usa, né? Oi, meu irmãozão, tudo bem? E o cara é um pagão, ímpio, completo. Você, ô, meu irmão. Não, quando Paulo usa esta palavra, ele está se referindo a crentes verdadeiros, aqueles que tiveram uma experiência com Jesus Cristo. Quer ver isso ficar mais nítido? Nós vamos passear um pouquinho por 1 Coríntios, tá? Então, mantenha sempre a sua Bíblia aberta. Volte lá para o início da carta, capítulo 1, e veja se Paulo não está escrevendo para crentes, para aqueles que tiveram uma experiência com Jesus Cristo. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, para quem? Para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Olha a partir do verso 4, que é a ação de graças de Paulo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Vamos parar por aqui. Então veja, o que a carta já nos diz? Nós estamos tratando aqui de irmãos, pessoas que foram santificadas, ou seja, separadas do mundo, pessoas que tiveram uma experiência real com Jesus Cristo, enriquecidos em toda a palavra, e mais, algo surpreendente, uma igreja da qual Paulo diz, olha, não falta nenhum dom espiritual entre vocês. Nós vamos ver Paulo tratar disso mais à frente da carta, mas ele já está adiantando, olha, em termos de dons espirituais, joia, eu vejo profecia, palavra de sabedoria, cura. Ou seja, provavelmente era aquela igreja dinâmica, cheia de sinais e maravilhas, porém, do que Paulo chamou eles? Mundanos. Parece que é água e azeite, né? Mas pode existir, pode haver. O que já nos mostra algo importante, já uma primeira lição aqui, logo de início. A abundância de dons, a espiritualidade de uma igreja não se mede pelo seu tamanho, pelo seu barulho, pelo número de decibéis, pela sua aparição na TV, pelo seu ativismo. O boletim da igreja pode estar cheio de reunião, atividade, grupo, liderança, de tudo que é cor, tamanho, jeito, para tudo que é faixa etária, para solteiro, para casado, para irmão, para irmã, para pequenininho, para grandão. Não importa. É isso que mede a espiritualidade numa igreja, é isso que faz de uma igreja santa, espiritual. Segundo 1 Coríntios, não. Nem mesmo a abundância de dons espirituais, nem mesmo isso. Então, muito cuidado com esses padrões que nós fixamos para medir a espiritualidade da igreja. Paulo está aqui dizendo, olha, vocês têm tudo isso, mas vocês são mundanos. A pergunta que a gente faz é, qual é a cara desse mundanismo? Como é que esse mundanismo se apresenta, então, dentro da igreja? Como é que esses crentes são mundanos? Paulo está se referindo a quê? Será que foi algo que ele viu nos coríntios? Como se nós hoje víssemos alguém, sei lá, entrar na igreja com cabelo moicano, cheio de tatuagem, piercing, imediatamente você já adesiva o cara, né? Mundano. Ou então alguns crentes mesmo, né? Não, isso aí não é crente de verdade não, porque crente de verdade anda na linha, né? Não pode ter... É o gosto musical,
São determinadas posturas? Pode até ser. Mas o que Paulo revela para nós, quando ele fala de mundanismo, embora ele cite atitudes, ele quer investigar mais fundo. Ele quer ir mais fundo. Ele não quer ver só a aparência, porque a aparência nos engana, não é verdade? Tem aquela música, as aparências enganam aos que odeiam e aos que amam. E é verdade, isso é uma verdade bíblica. O Senhor vê o coração, nós enxergamos aparências. Então muitas vezes aquilo que nós taxamos de mundano é só aparência. A gente esquece de ir mais fundo, de investigar, de sondar o coração. Mas Paulo não comete esse erro, a Bíblia não comete esse erro. Quando ele fala do mundanismo em Corinto, ele não tem em mente, em primeiro lugar, ou somente, a aparência ou a atitude, mas sim uma inclinação do coração. O que nos mostra que a igreja pode ser toda certinha, toda quadradinha, toda regradinha, mas por dentro o mundanismo está criando raízes, está nos apodrecendo. Então, muito cuidado, guardemos o nosso coração. Como é que o mundanismo tomou conta de Corinto? Eu quero ver aqui 3 coisas com os irmãos, se Deus assim permitir. Das muitas questões levantadas por Paulo nessa carta, eu vou escolher 3 delas para mostrar para os irmãos como uma igreja pode ser mundana. Ainda igreja, crentes, mas o mundanismo contaminando as raízes desta igreja. Primeira destas manifestações do mundanismo, é a maior delas, é a que Paulo gasta mais tempo, mais tinta escrevendo, são as divisões e as facções dentro da igreja. Isso vai do capítulo 1, verso 10, até o capítulo 4, verso 21. Toda a primeira parte da carta, 4 capítulos inteiros, são gastos só para Paulo tratar desse problema de divisão, de facção. E se Paulo gasta esse tempo todo com esse problema, é sinal que esse talvez fosse o problema mais crítico e onde o mundanismo estava mais evidente. Segundo problema, segunda expressão de mundanismo dentro da igreja, é a atitude da igreja de Corinto no enfrentamento do pecado. Corinto se omitiu, se acovardou, recuou quando tinha que enfrentar o pecado e disciplinar o pecador. Isso está lá no capítulo 5, quando fala da imoralidade que a igreja acabou abrigando. E por fim, o último problema, a última manifestação de mundanismo, está lá no capítulo 8, na verdade vai até o capítulo 10, mas vamos permanecer no capítulo 8, que é o mau uso da liberdade cristã. É quando o cristão, ele, em nome da sua liberdade, ele esquece do amor ao próximo, esquece de olhar para o próximo. Então, meus queridos, tomem fôlego, aperte os cintos e vamos examinar então esses 3 problemas, essas 3 manifestações de mundanismo dentro da igreja. E nós vamos ver uma coisa interessante, já vou adiantar. Todas as 3 têm uma raiz comum. Todas as 3 têm origem num mesmo ponto. Nós vamos identificar esse ponto e vamos ver como Deus trata daquele pontinho. Sabe quando o cirurgião tem que... Perdoe a imagem que é estranha para alguns, né, grotesca, né? O cirurgião tem que abrir, né, e lá naquele pontinho onde está, né, o centro da doença, do problema, tem que tirar aquilo. Se você só tirar a superfície, vai continuar doente, não é verdade? Ele tem que ir lá no fundo. É isso que Paulo faz. Ele quer identificar não apenas o que está na superfície, ele quer ir fundo na questão. E todas essas 3 manifestações de mundanismo da igreja têm uma raiz comum e nós vamos ver qual é ela. Então, o primeiro problema são as divisões e facções. Abra lá no capítulo 1 comigo, a partir do verso 11. Capítulo 1, verso 11. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo.
Parênteses, talvez o pior grupo desses seja esse último, o grupo Eu Sou de Cristo. Sabe por quê? Eles se achavam os mais espirituais. Eles eram daquele tipo de pessoa que eu sou de Cristo, não obedeço a homem nenhum, o resto é ralé. Você se contenta com Paulo, Apolo, Pedro, eu sou de Cristo, eu sou espiritual pra caramba, viu? Então não venha me dar ordem, não venha se meter comigo. Talvez seja o pior dos grupos aqui, seja esse. Mas, pois bem, o que quer dizer isso aqui? Talvez para nós essa expressão eu sou de, ela não tenha tanto peso. Mas lá no original, quando Paulo diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, isso quer dizer que essas pessoas estavam comprometidas na vida e na morte com esses líderes. Pior, a revelia deles. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Apolo, e muito menos Jesus, quem fomentou essa divisão, essa facção. Foram os próprios coríntios. Os líderes aqui, aliás, Paulo nem estava na igreja, né? Paulo estava viajando. Pedro, então, não há notícia dele visitando Corinto. Apolo é o único que estava ali presente como uma espécie de mentor, pastor da igreja. Então isso foi fruto do próprio povo, do próprio pensamento daqueles crentes coríntios. E quando eles dizem eu sou de, isso significa lealdade absoluta. Por isso que Paulo, a partir do verso 14, ele fala algo esquisito, né? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Por que ele diz isso? Porque batismo é o quê? Um juramento de lealdade. Então, se Paulo tivesse batizado alguém, ele daria motivo para esse alguém dizer, eu sou de Paulo. E ele está dizendo, olha, não dei nem esse motivo, eu não batizei ninguém. Então, que maluquice é essa de vocês dizerem que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Que isso? De onde veio isso? De onde veio esses grupinhos, essas panelinhas, essas divisões em Corinto? Observe comigo a repetição de uma expressão na Bíblia. E aqui vai uma dica: toda vez que você vê na Bíblia a repetição de uma ideia, de uma palavra, marque isso, porque é aí que está o significado do texto, é aí que está a interpretação correta daquilo que você está lendo. Observe comigo aqui, capítulo 1, verso 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Veja o verso 20, finalzinho do verso 20. Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Veja o verso 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Veja o verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Veja o capítulo 2, verso 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria. Veja o verso 4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Verso 5. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana. Verso 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era. E, enfim, por fim, verso 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Qual era o problema? Sabedoria humana. Esse era o problema. Em que consistia isso? Qual é a relação dessa sabedoria humana com as divisões, com o mundanismo de Corinto? Isso não tem nada a ver com estudo, com erudição, nada disso. Quando Paulo fala em sabedoria humana, a gente tem que estar atento ao contexto aqui de Corinto. Corinto era uma cidade muito orgulhosa de si mesma. Uma cidade que tinha, por exemplo, um negócio esquisito para nós, que é uma competição de oradores. O sujeito ia lá na plataforma e começava a falar, de forma eloquente, né, mostrando o quê? Convicção, poder, aquela fala bonita. Muitas vezes o conteúdo do discurso não tinha nem pé nem cabeça, mas a forma, os coríntios gostavam daquele negócio. Era um espetáculo de palavrório, né, de erudição. Quanto mais
Quanto mais picos de emoção você tivesse no discurso, mais os coríntios, isso mesmo. Então o cara ia da alegria à tristeza, né? Assim, com seus argumentos. Então imagina, né? E era o máximo da época. O que eles fizeram? Ao se converter a Cristo, eles trouxeram essa maneira de pensar e de apreciar o discurso lá do mundo, lá do paganismo. E lá no paganismo, o que acontecia? Os grupos de discípulos daqueles oradores prestavam lealdade a eles. Eu sou de, Heráclito, eu sou de Hermógenes. E os caras tinham seguidores, os caras tinham uma turma de gente que seguia, que imitava e que competia entre si, exaltando os seus líderes. Então você imagina, né, 2 pagãos de Corinto se encontravam. Não, eu sou de Hermógenes. Que Hermógenes? Hermógenes é um Zé Mané. Eu sou de Apolônio. Este sim é um herói. E tinha essa competição, essa rixa, esse negócio todo. Quando eles se converteram, o que eles fizeram? Trouxeram tudo isso para dentro da igreja. Trouxeram a bagagem toda. Trouxeram a mala com roupa suja inteira. Eram cristãos? Sim. Trouxeram o mundo? Trouxeram. E o que aconteceu com a igreja? Eles trataram os discípulos de Cristo, os apóstolos, os mestres, Paulo, Apolo, Pedro e até Jesus, como aqueles mestres de sabedoria de Corinto. E eu sou de um, eu sou de outro, e você não é ninguém. Eu sou de Paulo, você é de Apolo, Arlinda é de Apolo? Isso aí não é nada. Eberson é de Cefas? Tem que ficar dali para fora. Você imagina isso na igreja? No pensamento mundano, Paulo, Apolo, Pedro e até Jesus eram opções idólatras. Idólatras. Não era só uma questão de preferência ou de afinidade, era uma opção idólatra. Mas Paulo quer cavar mais fundo nisso. Ele já denunciou: olha, vocês trouxeram esse modo de pensar lá do paganismo. Isso se chama sabedoria humana, é mundana, é pagã, se atém às aparências, busca honra e glória dos homens. Vocês trouxeram isso para cá, mas tem uma coisa que vai mais fundo ainda. Tem algo que está lá no centro do coração de vocês e que eu vou denunciar agora, e que dá origem a essa sabedoria humana. É um ídolo, é um pecado, é algo que acaba conosco. Onde está isso? Veja lá no capítulo 4, finalzinho do discurso de Paulo sobre as divisões. Capítulo 4, final do verso 6, começando com assim. Encontraram? O que diz lá? Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento do outro. Volte um pouquinho no capítulo 3, verso 21. Portanto, ninguém se glorie em homens. Aqui a ideia é a mesma, é orgulhar-se, se gloriar, é ter aquilo como fundamental, como algo de peso, de importância. E por fim, capítulo 4 novamente, verso 18. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, soberbos, orgulhosos. Qual é esse ídolo? Qual é esse ídolo? Qual é esse pecado que aparece como sabedoria humana, competitiva, egoísta, idólatra? Paulo dá nome a ele: orgulho. De acordo com C.S. Lewis, numa obra fundamental chamada Cristianismo Puro e Simples, ele diz que o orgulho é o estado de alma mais oposto a Deus que você pode imaginar. O orgulho significa a tentativa de ser Deus de si mesmo. O orgulho é a tentativa de você explicar e comandar e ter nas suas mãos o controle de todas as coisas. Lewis diz mais que o orgulho é essencialmente competitivo, e aqui a gente vê isso com muita clareza. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Briga, competição, divisão.
menosprezo pelo próximo. E Lewis diz mais, que o orgulho tem como meta, como alvo, o poder sobre os demais. Existem pessoas que querem ficar ricas, isso se chama ganância. Isso já é um pecado por si mesmo. Mas tem muitas pessoas que são gananciosas e querem ficar ricas pelo simples prazer de deixar as outras mais pobres. Pelo simples prazer de não apenas ter o dinheiro para desfrutar das coisas da vida, mas ter muito mais dinheiro do que você. Isso é orgulho. Isso é essa tentativa humana de dominar o outro, de fazer o outro sempre menos do que você. E você acaba se gloriando em coisas que não são dignas de glória, não são dignas de honra. De onde vinha isso na igreja de Corinto? De onde vinham as divisões? Da sabedoria humana do mundo. Mas qual é o pecado, qual é o centro dessa sabedoria humana que contaminava tanto os pagãos quanto os crentes em Corinto? Isso se chama orgulho. E é essa a raiz do problema. Esse é o ponto crucial e fundamental, como a gente vai ver nas duas outras manifestações de mundanismo daqui a pouquinho. Vamos dar uma pausa aqui para pensar já nessas primeiras palavras de Paulo. Se isso é um problema, se o orgulho é algo que surge lá no interior do nosso coração, não é sem razão que a Bíblia diz: acima de tudo, guarde o seu coração. Talvez a coisa mais espiritual que você e eu, como crentes, devemos fazer seja simplesmente guardar o coração. Qual é a medida de uma igreja espiritual? Segundo o que nós estamos vendo aqui, não é a quantidade de dons, não é a quantidade de atividades, é o quanto ela sabe guardar o seu coração. É o quanto ela entende o salmo que nós lemos na abertura desse culto. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim, mas eu descanso no Senhor. A minha alma descansa em Deus. Eu não tenho pretensão de controlar tudo, de saber tudo, de explicar tudo, mas eu descanso em Deus. Minha alma é como essa criança. Pergunto, quanto você tem guardado o seu coração? Quanto esta igreja tem guardado o seu coração? Quanto nós temos nos alertado para essas posturas orgulhosas, que pode se manifestar em coisas do tipo: eu sou da nova vida. E quando você fala isso, você está dizendo o quê? Não, todo o resto é ralé. Eu sou calvinista. Eu sou neopuritano. Muito cuidado com isso. Uma coisa é você defender boa doutrina, uma coisa é você amar a sua igreja, outra coisa é você achar que tudo isso é digno de glória, de louvor, e causar facção, divisão, e achar que tem algum tipo de poder para dominar os outros e para dizer o que os outros têm que fazer. Isso é orgulho, isso é pecado, isso é a postura mais odiável para um Deus que é santo. Paulo nos dá duas advertências aqui a respeito do orgulho. A primeira delas está no capítulo 2, volte lá comigo, a partir do verso 6. O que Paulo diz? Coríntios, quando vocês valorizam a sabedoria deste mundo, quando vocês trazem a sabedoria humana para dentro da igreja, vocês desprezam a sabedoria do alto. Vocês desprezam a sabedoria do Espírito. Vocês fazem pouco da sabedoria que Deus manifestou. Como é que Paulo diz isso? Verso 6: entretanto falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada.
Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. Que sabedoria é essa? Do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Ele está se referindo a quem? Ao Evangelho, a Jesus Cristo, anunciado desde antes das eras e hoje manifestado. Veja o verso 8. Nenhum dos poderosos desta era, leia-se, nenhum dos oradores que vocês tanto gostavam, nenhum dos poderosos dessa cidade, nenhum deles o entendeu, pois se tivessem entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, não de um sistema filosófico todo arrumadinho, bonitinho, com a pretensão de explicar o mundo, mas sim por meio do Espírito Santo. Isso é uma obra da graça dele. Esse verso citado aqui, né, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nem imaginou, isso não tem nada a ver com novos céus e nova terra, com a eternidade, não. Isso tem a ver com o plano da salvação. Nenhum poderoso deste mundo poderia, nenhum filósofo, nenhum sujeito muito inteligente do paganismo poderia imaginar o que Deus estava fazendo para salvar a humanidade. Seus sistemas filosóficos, sua pretensão humana de explicar todas as coisas não estavam em condições de chegar sequer aos pés da sabedoria divina. E o que Deus faz com a sua igreja? Deus revela isso tudo a nós por meio do Espírito. Deus dá isso de graça para nós. Para aqueles que se julgam poderosos? Não, para aqueles que se humilham, para aqueles que abatem o seu orgulho, para aqueles que se quebrantam diante de Deus. Então a primeira advertência é essa: quando os coríntios estavam valorizando a sabedoria humana, eles estavam desprezando a sabedoria do Espírito. E a segunda advertência: quem se orgulha em favor de homens, menospreza a graça de Deus. Paulo aqui é uma coisa absolutamente genial. Só Deus poderia inspirar essas palavras, a verdade é essa. Porque ele dá uma virada de mesa, assim, de deixar os coríntios de queixo caído. O que eles estavam falando lá no início? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, eu sou de Marcelo, eu sou de John, eu sou de Walter. E Paulo vira essa mesa de uma maneira espetacular. Ele diz: se vocês tivessem entendido a graça de Deus, vocês jamais iam dizer essas coisas. Que na verdade não são vocês que são de nós é que somos de vocês. Pela graça de Deus, nós é que pertencemos a vocês. E conosco, tudo aquilo que Deus nos deu. Ou seja, quando a pessoa, na sua arrogância, prepotência e sabedoria humana, eu sou de Paulo, ela estava perdendo todo o resto que Deus nos deu pela graça. Ela estava pedindo muito pouco no fim das contas. Ela estava fazendo muito pouco da graça de Deus. Como é que a gente vê essa virada de mesa? Vê o finalzinho do capítulo 3 comigo. A partir do verso 21. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Não é vocês que são de Paulo, de Apolo, mas tudo é de vocês pela graça de Deus. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Meus irmãos, o orgulho tem essa capacidade de nos cegar para a extensão da graça de Deus. Uma igreja mundana, orgulhosa, ela acaba se contentando com muito pouco. Ela pede pouco, ela pede mal. Ela se acha, rainha da cocada preta, mas não tem nada a oferecer. Nada. Mas quando a gente entende a graça de Deus, a gente entende isso aqui que Paulo diz. Não, nós não somos de ninguém, mas tudo nos pertence pela graça. Seja o mundo, a vida, a morte, seja tudo aquilo que nos rodeia nesta vida, Deus nos deu isso.
Por quê? Porque agora nós pertencemos a Cristo. E Cristo é de Deus. Você está deixando de lado tudo aquilo que Deus tem pela sua graça para te dar, para se contentar com um grupelho, para se contentar com uma posturazinha arrogante, bestinha. E Deus vai abater esse orgulho. Deus vai abater isso de nós. Então, meus irmãos, o orgulho tornou aqueles crentes coríntios escravos de um modo de pensar mundano que glorificava homens. E a Bíblia chama isso de estupidez, tolice. E nós temos que tomar um imenso cuidado com isso. Por favor, não se glorie, não se orgulhe de nada, a não ser do fato de que Cristo te salvou por uma obra de graça e ponto final. Isso tem importância, isso é razão de glória e de louvor. Então, cuidado, jovens reformados, não se glorie nas escolas teológicas, não se glorie nos pregadores do YouTube, não se glorie nisso. Eles ficariam muito chateados se soubessem que vocês estão se gloriando neles. A verdade é essa. Somos todos homens e pó. Então o primeiro problema foi divisão. O problema mais longo foi onde nós gastamos mais tempo. Os outros dois passaremos mais rapidamente. O segundo problema, capítulo 5. A negligência da igreja de Corinto no trato com o pecado. Veja que Paulo aqui não está chamando a atenção só para a imoralidade dessa pessoa não identificada, né? Que um de vocês estava possuindo a mulher do seu pai. Isso era um pecado. Paulo está condenando esse pecado, mas ele está chamando a atenção da igreja. O que a igreja fez? Nada. A igreja deixou aquele cidadão continuar cultuando, continuar louvando, talvez dando aula, sei lá o que ele fazia na igreja. E qual é a raiz disso aqui? Se você respondeu orgulho, você está certo. Como é que a gente vê isso? Verso 2: e vocês estão orgulhosos. Quer mais? Verso 6, capítulo 5, verso 6. O que diz Paulo ali? O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem, ou seja, deveriam saber que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Ou seja, um pouquinho de pecado não é só o seu pecado, não é só o meu pecado, é o pecado que contamina o corpo, que contamina a igreja. Gente, nunca o pecado é algo só individual, nunca. Você vai prestar contas a Deus pelo seu pecado, mas o pecado na igreja contamina você e a igreja toda. É o fermento que leveda a massa. E o que os coríntios fizeram? Nada. Tiveram aquela postura, né? Muito espiritual. Acho que vocês já viram pessoas dessa natureza. Não, mas a gente tem que amar esta pessoa, nós temos que ser inclusivos. Quem sou eu para julgar esse cara que tem relações sexuais com a sua madrasta? Quem é você? Nós somos igreja, e Cristo nos deu esse poder para julgar e para disciplinar essa pessoa. Ou seja, ao invés de praticarem a disciplina bíblica, ao invés de confrontarem aquela pessoa com o seu pecado, e o mandamento de Paulo aqui era expulsá-lo da igreja, por amor à igreja e por amor a ele, os coríntios estavam fazendo vista grossa. Por quê? Qual era a semente disso? A raiz disso? Orgulho. Mas pastor, o que tem a ver o orgulho com isso? Quer que eu te diga? Como é que a Bíblia fala do amor do Deus Pai? Qual é a atitude de Deus Pai que faz dele um pai e um pai amoroso, segundo a Bíblia? A Bíblia diz o quê? Que pai disciplina os seus filhos. O pai que ama disciplina os seus filhos. Não é isso que a Bíblia diz? Lembram disso? Lembram lá de Hebreus? Então qual é a expressão do amor do pai para com seus filhos? Deus, ele nos disciplina. Pois bem, quando a igreja não disciplina o pecador, quando o pai não disciplina o filho,
A igreja e o pai pensam que sabem amar melhor do que Deus. Porque se Deus disciplina, Deus sabe amar, não sabe? Ou você acha que Ele não sabe? Ele sabe, não sabe? Ele sabe o que está fazendo. Então se Ele disse, eu sou pai, vocês são filhos, eu como pai tenho que disciplinar vocês, tenho que confrontar vocês com o pecado. Isso é prova do meu amor por vocês. Isso prova que vocês são filhos. Aí quando a igreja diz que não vai disciplinar, que não vai confrontar o pecado, como é que essa igreja está se achando? Melhor do que Deus. Ela se acha capaz de amar melhor do que Deus. E isso tem nome, não é orgulho, não é arrogância, não é soberba, não é prepotência, não é tomar o lugar de Deus, dizer, não, Deus só não sabe bem o que está fazendo, esse negócio de disciplina não é muito bom, isso não pega bem, isso pode ferir a sensibilidade do irmão. Então nós não vamos fazer vista grossa, nós temos que ser inclusivos. Quem somos nós para julgar o irmãozinho, a irmãzinha que está em pecado notório, público, publica o seu pecado no Facebook, no Twitter, está escancarado, e a igreja não faz nada. Como é que Paulo diz? Verso 13, expulse esse perverso do meio de vocês. Ai, ai, ai. Qual é a razão disso? Orgulho. O que o orgulho faz com a igreja então, meus irmãos? O orgulho nos torna tolos e o orgulho nos torna insensíveis ao pecado. Uma igreja que se acha sábia e se divide e se orgulha em homens é uma igreja tola. Uma igreja que não disciplina os seus membros pecadores por amor a eles e por amor ao corpo é uma igreja insensível ao pecado, é uma igreja orgulhosa que acha que sabe amar melhor do que Deus. Eu não tenho tempo aqui para trazer tudo o que diz respeito à disciplina eclesiástica, mas em breve vocês ouvirão algo sobre isso deste púlpito. O que eu quero é centrar no problema do orgulho e do mundanismo na igreja. Essa é uma igreja mundana, deixava o pecado correr solto. Terceiro problema, o mau uso da liberdade cristã. Vá lá comigo então para o capítulo 8 e veja o verso 9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Qual é o contexto dessas palavras? Vamos entender o que estava acontecendo aqui. Alguns irmãos, guiados por um conhecimento correto, Paulo deve tê-los instruído a respeito disso, eles sabiam que aqueles ídolos do paganismo nada significavam. Eram ídolos de pau, de pedra, de mármore, enfim, metal. Eram só estatuetas feitas por alguém que não entendia o Evangelho. Só que o que eles estavam fazendo com esse conhecimento? Eles estavam se sentindo muito livres para comer da carne que era sacrificada àqueles ídolos no ritual pagão, mesmo sabendo que alguns irmãos da igreja de Corinto achavam aquilo um absurdo, porque vinham do paganismo, então sabiam como é que era aquele negócio, né? Eu conversei uma vez com um irmão que ele era ex-sambista, né? Cara de bateria de escola de samba mesmo, né? Tocava acho que tamborim, e era compositor de samba enredo, né? Compunha aqueles sambas enredos, né? E ele me disse na conversa que aquilo tudo era composto dentro de um contexto religioso, de sacrifício, de invocação. As experiências são assim de arrepiar os cabelos, negócio, né, do tipo, o espírito maligno lá dá o verso todinho lá que ele precisava cantar no samba enredo para agradar a tal entidade e ser premiado, né, ou ganhar, enfim, aquela relação de barganha típica, né, dessa manifestação religiosa. E ele falava comigo o seguinte: olha, por causa disso eu não consigo mais ouvir samba, porque eu sei o que está por trás daquele negócio. As batidas, né, é batida que chama?
aquilo tem a ver com a invocação dos demônios. Cada um tem a sua, né, específica. Então, para você chamar o tal lá, que eu não vou dizer o nome dele aqui, se você quiser saber o nome dele, vá na igreja aqui perto. Esquece. Aqui eu não tenho chamada dos demônios, não. Mas cada um tem o seu pac-pac-bum lá, né? Tá? E quando ele ouve aquilo, ele lembra daquele negócio. E aquilo me deixou, assim, me fez pensar, né? Porque, poxa, então eu tenho que tomar cuidado com esse irmão. Eu tenho que tomar cuidado com a sensibilidade dele, né? Eu não posso chegar com a minha teologia da graça comum, ou daquela coisa de, não, foi Deus quem criou o tambor, porque o Salmo 150 diz, louve a Deus com tambores e não sei mais o que, e você não entende nada, vou ouvir um sambão aqui na sua frente. Aí bota, sei lá, bota um João Alexandre, né, cantando República do Amor, que é um sambão. Poxa, veja só, eu estou usando da minha liberdade, porque eu não tenho esses pudores, né, em relação a Umbanda, ao Candomblé, que motivava a escrita dos sambas, mas em total desrespeito à sensibilidade do meu irmão. Era isso que os coríntios estavam fazendo. Aqueles irmãos que viam no fazer churrasco lá em Corinto um problema, que era comer a carne que era dada ao ídolo em sacrifício, eles estavam sendo tratados como irmãos de segunda categoria por aqueles que diziam, não, o ídolo não é nada, então a gente pode comer essa carne aqui tranquilo, beleza, pode fazer churrasco, pode... Paulo vai responder algumas questões bem pontuais lá no capítulo 10, não vamos entrar nisso agora porque foge ao nosso propósito. Mas ele vai dizer, olha, não coma a carne no templo, óbvio, senão você vai estar fazendo parte da cerimônia. Se for comprar carne no açougue de Corinto, nem pergunte de onde veio esse negócio, pelo amor de Deus, compre e coma, ponto. E se você for convidado para um churrasco na casa do amigo pagão, se ele oferecer carne, você também não pergunta nada, fica calado e come. Se ele disser que é carne do ídolo, você vira vegetariano ali na hora para não comer. Ponto final, não, eu sou vegano, só como alface. Então Paulo vai responder essas perguntas de maneira muito pontual, mas ele quer, em primeiro lugar, identificar novamente a raiz do problema, a raiz do mundanismo, dessa prática mundana que é você usar o seu conhecimento para ter a sua liberdade e esquecer do amor ao próximo. E veja como ele diz isso lá no versículo 1 do capítulo 8. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz, qual é a palavra que está aí? Orgulho, de novo. Olha o orgulho aí. Aquele conhecimento de que o ídolo não era nada, se transformou em orgulho por conhecer que o ídolo não era nada. Qual a consequência? Esqueciam do amor ao próximo, esqueciam do irmãozinho. Esqueciam do novo convertido, esqueciam daqueles que têm sensibilidade a essas coisas. A Bíblia não proíbe consumo de bebida alcoólica, não é? Não é verdade? Ela diz que nós temos que ser moderados, a embriaguez é um problema. Mas, gente, pelo amor de Deus, um ex-alcoólatra, ou algum cristão sincero, piedoso, que vê nisso um problema real, o que você vai fazer? Você vai tomar um espumante na frente dele? Não vai fazer isso. Não vai. Em nome do quê? Do amor ao próximo. Tudo me é permitido, não Paulo não diz isso? Mas nem tudo convém. Há um limite à nossa liberdade cristã. Que limite é esse? O amor ao próximo. Aquilo que as pessoas encaram como algo que não deve fazer, não deve tocar. Respeite isso. Se for o caso, instrua esse irmão sobre a verdade bíblica, para ele também, né, não cair no mesmo erro, né, e se orgulhar de ser mais piedoso, porque não vai ao cinema, não joga bola, não consome álcool, não ouve música do mundo. Tem gente que se acha muito espiritual e acima da média por não fazer essas coisas. Instrua essa pessoa com amor, com paciência, mas respeite a sensibilidade de cada um dos irmãos. Portanto, em resumo, o orgulho tornou aquela igreja tola, insensível ao pecado e insensível ao próximo. A raiz disso é o
Orgulho. Qual é a raiz do mundanismo? Orgulho. Como é que ele entra na igreja? Quando o coração começa a se orgulhar de coisas que não são dignas do nosso orgulho, da nossa confiança. Isso é mundanismo na igreja. Isso é o que corrói a comunhão, a fé, o amor da igreja. Então nada mais é esse mundanismo do que tentar viver e pensar como se não houvesse Deus, ou como se nós fôssemos Deus de nós mesmos. Isso é orgulho. Por fim, meus irmãos, como Deus trata disso? Como Deus confronta o nosso orgulho mundano? Volte para o capítulo 1 comigo, e com isso nós estamos caminhando para o final. Capítulo 1, a partir do verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação, ou melhor, do que é pregado. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que esse orgulho mundano se manifesta em dois grupos, duas maneiras de pensar e de agir. O que ele chama aqui de judeus e de gregos. O grupo dos judeus é aquele que pede sinais, ou seja, é aquele que quer colocar à prova, quer testar as credenciais de Deus. É aquele grupo que diz: eu vou servir a Deus só se Ele curar minha esposa. Eu quero ver. Não, eu vou fazer parte da igreja, mas só se Deus abençoar o meu trabalho. Quer colocar à prova o poder de Deus e saber se Deus é suficiente para atender às suas exigências. Vamos ver do que esse Deus é capaz. Esse é o grupo que pede sinais. Mas tem outro grupo, o que pede sabedoria. Este é aquele grupo que cria toda a estrutura de pensamento, todo o sistema filosófico, que se julga capaz de explicar cada detalhe do mundo, cada detalhe da natureza humana, cada questão controversa que traz, até mesmo explicar Deus. E se Ele existe, Ele tem que atender os meus critérios aqui. Está aqui a minha lista de exigências, está aqui o meu raciocínio, está aqui o meu argumento. Deus tem que se encaixar aqui, senão Ele não existe. Os dois grupos tratam Deus como se nós tivéssemos o direito de aprová-lo e examinar suas credenciais. E J. Carson, ele diz o seguinte: essa é a impiedade mais reprovável, a insolência mais aterrorizante e a característica mais horrível da nossa profunda rebelião e perdição. Essa é a face mais tenebrosa do orgulho humano. Eu quero testar Deus, eu quero ver se Ele se encaixa no que eu acho, no que eu penso, no que eu espero, no que eu quero, no que eu exijo, e se Ele não se encaixar, eu não me dobro a Ele. Quem é Deus nessa história? No fim das contas, não é verdade? Esses são os dois grupos. O que Deus faz com esse tipo de mundanismo e sabedoria mundana? Ele quebra, Ele anula, Ele abate, Ele envergonha. Como? Por meio da cruz. Qual dos filósofos gregos, ou qual dos religiosos judeus, uma vez contemplou Deus salvando a humanidade por meio de um homem pendurado no madeiro? Resposta: ninguém, porque a sabedoria humana não consegue enxergar
a cruz de Cristo. Isso é uma sabedoria revelada, dada por graça àqueles que se humilham perante Deus. Deus vai julgar todas as pretensões humanas, humilhando os sábios segundo este mundo, e Ele de fato já fez isso por meio da cruz de Jesus Cristo. Quando que a sabedoria humana ia incluir no enredo da história humana ou da salvação humana um homem pendurado na cruz? Nunca, em momento algum. Mas nosso Deus, Ele é mestre e Ele sabe virar a mesa, Ele sabe subverter os padrões humanos, de modo que ninguém chega a Deus pelas suas exigências, pela sua pretensão de sabedoria. Ninguém se chega a Deus se julgando apto para colocar Deus à prova. Como nós nos chegamos a Deus? Somente crendo na mensagem da cruz, que humilha o ser humano. Enquanto os coríntios queriam se exaltar homens, o que Paulo faz? Para dar um jeito na situação, ele prega a cruz. Ele chega assim para os coríntios: coríntios, não é por aí. Nós precisamos de uma mensagem, nós precisamos de algo que abata o nosso orgulho, que mate o nosso orgulho. E diante da cruz, meus irmãos, nenhum de nós pode se julgar apto o suficiente, credenciado o suficiente, capaz o suficiente, porque a cruz é o inverso dessas coisas. A cruz, como Paulo disse, é a loucura de Deus, que envergonha a sabedoria dos homens. A cruz é a fraqueza de Deus, que envergonha a fortaleza dos homens. Como é que você é salvo? Por meio da cruz de Cristo. Meus irmãos, nenhuma tentativa de domesticar Deus pode ser recompensada com o conhecimento de Deus. O que Paulo diz que Deus vai fazer? Aqui no verso 19, está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes, a pretensão humana de submeter Deus a si mesmo e ao homem. O Evangelho, meus irmãos, não é um sistema filosófico superior aos demais. O Evangelho é a mensagem da sabedoria infinita, da graça soberana, do poder indestrutível, do amor incomparável, e tudo isso manifestado em Cristo e este crucificado. É ali que nós vemos toda a sabedoria, todo o poder do nosso Deus. Então essa é a mensagem para curar o orgulho da igreja. E mais, essa é a mensagem para tornar você parte da igreja. Ninguém faz parte da igreja, do povo santo de Deus, se continuar sendo dono de si mesmo, Deus de si mesmo, continuar alimentando a pretensão de colocar Deus à prova. Não. Nós somos chamados à cruz de Cristo como quebrantados, quebrados, humilhados, reconhecendo que só Ele pode nos salvar. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Então, se você... eu quero fazer parte da igreja. Como? Por meio do crucificado. Somente se rendendo a Jesus Cristo e este crucificado. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a salvação da igreja. Quando muitos hoje nós vemos disputando nichos de poder, esta igreja está condenada. Condenada. Isso é sabedoria humana. A igreja que se humilha, a igreja que reconhece a cruz, esta sim, Deus vai abençoar, Deus vai exaltar, Deus vai dizer a ela: eu me glorio em vocês, vocês são a minha porção. Queremos ser essa igreja, meus irmãos? Queremos ser essa igreja? Então olhemos para a cruz, voltemos para o crucificado, em quebrantamento, em arrependimento, pedindo perdão pelos nossos pecados e reconhecendo que só esta mensagem é digna de crédito e apta para nos salvar. Vamos orar. Amado Deus e Pai, que hoje à noite a Tua palavra tenha
tenha sido como um bisturi na mão do hábil cirurgião, a mostrar para nós a raiz, o centro daquilo que temos visto na tua igreja hoje, do mundanismo, das brigas, da tolerância ao pecado, do mau uso da nossa liberdade. Senhor, uma vez que a tua palavra já identificou esta raiz maligna, clamamos a ti, Senhor, por perdão, por misericórdia, e que o Senhor possa agir de maneira graciosa, extirpando do nosso meio toda soberba, toda arrogância, todo orgulho. Que nós não nos gloriemos em nós mesmos, em nossa rica teologia, o que quer que seja, mas tão somente na cruz de Cristo. Poder de Deus, sabedoria de Deus, que envergonha, anula, abate, reduz a nada as pretensões de sabedoria deste mundo. Senhor, volta os nossos olhos hoje mais uma vez para o crucificado e ressurreto, para Jesus Cristo, homem e Deus, mediador, Salvador. E faze de nós, Senhor, uma igreja na exata medida da espiritualidade que nós temos diante de nós. Não uma igreja, Senhor, que tenha muitas atividades, embora isso seja bom. Não uma igreja que tenha muita influência, ou o que quer que seja, mas uma igreja que se submete à tua vontade, uma igreja que se humilha diante da cruz, uma igreja que sabe sondar o seu coração por meio da ação do Espírito. Senhor, esta é a igreja que nós pedimos para ser. Torna-nos esta igreja, Senhor, nem mais nem menos. E alcança, Senhor, com esta mensagem da cruz, aqueles que ainda não se dobraram a Ti, aqueles que de maneira insensata se julgam deuses de si mesmos, se julgam aptos para colocar o Teu poder à prova, se julgam sábios para oferecer a Ti argumentos e sistemas, e o Senhor tendo que se encaixar neles. Senhor, tem misericórdia, que essas pretensões sejam abandonadas e que de todo ser eles abracem o caminho da cruz, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.